prazer grande te receber, Raí. É um prazer, uma honra. Eu que tive o prazer de jogar contra, mas antes de tudo isso, fui um grande fã. Você, claro, foi uma grande referência para mim e para toda a minha geração. 5 na volta. Mas jogamos uma peladinha junto, demos um sacode nos caras aí em São Paulo. Você nos deu o prazer de jogar no nosso Jogo das Estrelas e eu também pude participar com vocês dos eventos da Fundação Gol de Letra que você e o Leonardo muito bem representaram e representam, né, na ajuda de tanta gente. Pô, isso é inesquecível, sua visita no projeto. E lembro desse jogo aqui, foi uma festa maravilhosa, como sempre é no Maracanã. Estava o Neymar ainda, que estava no Santos. Foi. E aí depois você que foi lá... ataque ruim, hein? Aí, Ronaldo e Neymar. Os caras dizem que fazia muita covardia. Que é o quê, porra? Dono das camisas da bola vai escolher os melhores, pô. Agora, Raí, queria que você contasse um pouco a relação, os nomes lá, né? Você tá com o nosso Magrão, que é Sócrates, e aí tem todos os filósofos aí do seu pai, e depois sua mãe deu uma cortada lá no coroa para mudar um pouquinho, né? Primeiro, Sócrates. O segundo, Sóstenes. O terceiro, Sófocles. Aí minha mãe falou, não, agora chega. E aí, você sabe, o nordestino gosta de inventar nome, né? O quinto foi começo de Raimundo e final de Guiomar. Raimar. Eu falei, porra, que sorte que eu dei, né? Raí mesmo, né? E a diferença minha e do Sócrates são 11 anos, né? Então, quando eu tava com 8, 9, o Magrão já estava começando a se destacar aí no Botafogo de Ribeirão Preto, começou a carreira dele, e eu jogava basquete também, que tinha um irmão que jogava basquete, o Raimar, mas adorava jogar futebol, e aí chegou uma hora que eu vi que inconscientemente, acho que eu queria meio que fugir também dessa coisa falei, pô, vai ser foda pra jogar futebol e o Sócrates fazendo sucesso que está aqui, vou ter que jogar muito, né? O meu caso, a porra do Edu e do Antunes ficavam dando entrevista falando, né? Começar a perguntar eles, não, o melhor é o pequenininho que está lá e o cacete. Já cheguei com a pressão do cacete nas costas, né? Calma, rapaz. E você foi aí ficou lá no Botafogo e tal, fez a carreira. Mas no momento que você teve um empréstimo para a Ponte Preta, foi quando você pôde disputar o Campeonato Brasileiro, não foi? Exatamente. Quando terminou o Campeonato Paulista, a Ponte Preta começou a fazer um time bom lá, tinha um centroavante Chicão, tinha vários jogadores bons, estavam investindo. E aí me levaram emprestado, começaram a investir mais, eu era jovem ainda, mas para mim, eu lembro que na época eu ganhava, sei lá, 2 salários mínimos, 3, e a Ponte me ofereceu 50 salários mínimos, né? E lá joguei 5 jogos do Campeonato Brasileiro, cheguei a jogar contra o Flamengo, logo depois joguei 5 jogos, machuquei e voltei pro Botafogo. E aí que no Campeonato Paulista, aí o Botafogo foi super bem, estava lá disputando o primeiro lugar do Campeonato Paulista, e aí comecei a me destacar e aí eu estava naquela fase de renovação depois de 86, da Copa de 86, Carlos Alberto Silva me chamou e eu fui direto. Essa é uma das grandes honras que eu tenho, assim, uma grande orgulho que eu tenho da carreira é ter ido do Botafogo direto para a seleção. Estava uma fase de renovação, joguei Copa América. Lá em 87 teve 87, né? Um torneio teve um torneio na Europa, que aí foi a minha estreia do Romário, do Dunga, essa geração, e a gente ganhou, foi um torneio em Inglaterra, Escócia e Brasil. Logo depois teve a Copa América, essa Copa América a gente perdeu, foi na Argentina. Perdeu pro Chile. A enfiada de bola para Stengo, mete a cabeça, olha a chance, o toque, ela vai passando. E você, nesse período de São Paulo, né, foi tendo uma evolução muito grande, e quando o Tele chegou, principalmente, né, pô, vocês rebentaram e ganharam tudo, né, Libertadores, e você tem uma história engraçada aí, né, pô? Acho que você é o único cara que fez 2 gols decisivo de peito, né? Jogava futevôlei? É verdade, eu fiz um gol na Libertadores de peito e fiz o gol no Mundial lá, que foi meio de barriga, meio de... Quando o cruzamento é bom, né, Zico?
Aí só tem que estar no lugar certo e escorar, né? Quando o cruzamento é bom. Deixar ela bater, né? Exatamente. Eu cheguei lá no São Paulo no final de 87, 88 já. E depois, aí era Carlos Alberto Silva, aí quando chegou o Tele, começo de 90, na época, o Campeonato Brasileiro não era ponto corrido, né? 3 finais seguidas, e depois emendamos vários títulos. Tu sabe que aquele gol de falta, eu sabia que você ia bater naquele canto do goleiro. É mesmo? Quando você se posicionou, eu falei, ele vai bater no canto do goleiro. E dito e feito. Olha o Raí! Aquele foi digno de Zico, né? Não fiz tantos quanto você, mas aquele ali entrou aonde você gostava ali de colocar ali no ninho da coruja ali, né? Coruja. É verdade. Mas você chegou a bater igual aquela do Barcelona também? Foi alguém do lado, você gostava de alguém do lado assim para parar a bola para você ou não? Não. Eu fiz um desse na Itália. Quando eu cheguei, os caras batiam sempre desse tipo, né? Em 2 toques. Sim. E aí eu falei, Carlos, eu não gosto, eu prefiro bater direto e tal, pode ficar aí perto da bola e tal. Eu falei, quando der uma chance, eu vou fazer para você parar. Aí num jogo do Avelino, eu fiz, foi igualzinho. Bola, botei para ele parou e eu meti lá atrás do gol. E antes eu tinha feito um direto no Maracanã contra o Santa Cruz. Mas foi direto, sem alguém parar. Partiu o Zico, bateu no capricho. É verdade que você falou, né? Essa coisa até nisso o Tele teve importância na minha carreira, né? De treinar fundamentos, né? Nem todo treinador dá um foco dá aquele treino tático, até hoje, né? Dão vários treinos, mas o Tele, ele valorizava muito né? O detalhe, né? O treinamento, aperfeiçoar. Porra. E aí, quando ele chegou em 91, eu sempre fazia gol outro de falta, sempre fazia gol também, de cabeça também, né? Pelo meu tamanho, fazia gols. Um ano depois, eu fui artilheiro, fazendo um monte de gol de cabeça, gol de falta. Ele que bate, olha aí! Teve um jogo contra o Grêmio, uma semifinal de brasileiro, e aí eu fiz um dos melhores jogos da minha vida, tal, com ele. No dia seguinte, ele elogiou, mas aí ele falou assim, mas logo depois do elogio, ele falou assim, se você jogou desse jeito, não pode se contentar com menos, né? Era próprio dele, né? Exatamente. Você não deixava você acomodar, né? Ele sabia explorar o melhor de cada um, individualmente, e fazer com que todo mundo jogasse para o coletivo, né? Isso. Acho que o grande... Eu sempre cito aquela, né, como todo mundo, né, aquela seleção de 82, mas o São Paulo também, você via que a gente tinha um prazer de jogar coletivo, né? Qual foi o maior momento, qual foi o melhor aprendizado lá, da sua passagem por lá, que eu sei que é inesquecível, o pessoal lá te adora, eu vivenciei isso de perto, e isso para nós brasileiros é sempre gratificante. Mas eu queria que você falasse mais um pouco do que foi sua vida lá em Paris, Monsieur Raí. Foi uma experiência maravilhosa. O Paris Saint-Germain estava começando um projeto novo, né? Porque franceses não chegavam em fases finais de Copas Europeias, era no seu Olympique, que ganhou uma vez, pouca gente chegava, então cheguei com esse desafio, tinha o EA, o Ginola, cheguei com 6 meses de adaptação, mas depois começou a coisa... E comecei a ter uma identidade também com o país. Eu sempre gostei, né, da história da França, da história dos direitos do homem, né, que a França faz parte. Eu estudei história também, né, na universidade. Então eu comecei a virar um símbolo ali do brasileiro que dá certo, que tem profissionalismo, e isso acabou começando a ir além do futebol, né? Então tanto é que hoje, né, voltei para o Brasil em 98, né, que eu deixei o Paris Saint-Germain, fiquei 5 anos lá. E até hoje, em 2016, eu recebi o passaporte francês no Palácio Presidencial do presidente da França, né? Então não é pouca coisa, assim. São momentos que mostram qual o respeito que você construiu, né, Zico? Você sabe, no mundo inteiro que na verdade, você vai construindo, principalmente na carreira, com atitudes. E a gente também foi vitorioso lá, né? Um campeonato francês, 2 vezes a Copa da França, 2 vezes a Copa da Liga. Fomos campeão europeu, não da Liga dos Campeões, mas seria a Copa da UEFA hoje, né? Na época tinham 3 Copas. Copa, né? Ganhamos uma Recopa, nós tivemos uma segunda final de Recopa contra o Barcelona, do Ronaldo, perdemos na final por detalhe, e chegamos a uma semifinal de Liga dos Campeões contra o Milan, o grande Milan.
E dentro disso tudo, você ganhou a titularidade merecidamente na seleção brasileira e tal, foi para a Copa, vocês foram campeões, você começou como titular, depois mudança de esquema, né? Mas você mesmo participou acho que dos 7, acho que você participou de 5 jogos. Isso. Como é que foi essa entrada e a saída? Deu para entender bem a questão de ter tirado mais por causa do sistema do que propriamente da qualidade? Eu estava de 91, né? Até 93, 4, ali, eliminatória Copa do Mundo, eu tinha sido o melhor jogador do Brasil, o melhor jogador da América do Sul. Jogador da América do Sul, né? Que a chance do São Paulo, olha o gol! E aí eu fui capitão de 91 até 94. E aquela época, não sei se você lembra, teve isso também, né? Naquela época a gente jogava 90, quase 100 jogos por temporada. E na época das férias tinha Copa América, tinha Pan-Americano, tinha tudo, né? Então eu tava quase 2 anos e meio sem férias e foi na época que eu tava indo para o Paris Saint-Germain também. E a eliminatória naquele ano, pouca gente lembra, aquele ano foi disputada em 2 meses, como se fosse uma Copa do Mundo durante 2 meses. E ficou 2 meses treinando e concentrado direto. Então, óbvio que eu não tinha, já tava eu tinha passado 3, 4 anos no auge da minha carreira. E chegou ali, não tava no melhor da minha forma. E a seleção... há 24 anos sem ganhar uma Copa do Mundo. Então, uma pressão tremenda. Eu era meio que o símbolo daquela seleção, porque era o capitão, né, o homem de confiança do Parreira. E quando começou, a gente deu o primeiro tropeço na eliminatória, aí começaram os questionamentos e a pressão que a gente sabe que toda a seleção sofre até hoje, né? A equipe andava meio desacreditada. Já na Copa do Mundo eu já estava me sentindo melhor. Primeiro jogo contra a Rússia, a gente ganhou 2-0, jogamos bem, eu fui considerado o melhor em campo. Aí bateu! Mas já tinha aquele questionamento, sabe como é que é a opinião pública, né? E aí, o segundo jogo, ganhamos de 3-0 também, na época... Camarões, exatamente. Lá vem Bebeto, bateu! E no terceiro jogo contra a Suécia, a gente empatou. Aí foi um jogo ruim, num estádio fechado e tal, foi um jogo que todo mundo jogou mal. Aí, como tinha aquele questionamento, vai, não vai, aí o Parreira resolveu mudar, colocou o Mazinho, que você falou, aquele esquema, né? A Itália, né, que chegou na final também, tinha um esquema muito seguro atrás e tal, bem diferente do que eu jogava no São Paulo. Mas eu entendi, foi, claro, difícil, né? Chegar na seleção, depois de 3 anos capitão, ir para a reserva, mas a gente tinha um grupo tão bom, você conhece o Mazinho, por exemplo, Mazinho, Zinho, né? Não teve nem chance parlamentar, a gente tinha que torcer para o companheiro. E eu entrei mais 2 jogos depois durante o jogo, inclusive na semifinal, né? Tinha ganhado da Suécia, entrei naquele gol de cabeça do Romário, também entrei no meio ali, o Romário pegou no segundo pau, fomos campeões do mundo. Mas foi um momento complicado, né? A importância tua foi muito grande e lógico que foi uma mudança que ninguém esperava, mas aconteceu e... Mas eu tenho muito orgulho de ter participado da construção, né, daquele time. Isso aí. A Copa do Mundo foi muito ruim, lembra? Eu não estava, estava machucado em 89, acabei não indo na Copa do Mundo. Então foi quase que foi uma reconstrução, né, de 3 anos. Desses 3 anos eu como capitão. Raí, a gente tem algumas perguntas aí, Vegeta. Manda aí, Vegeta. Vamos trabalhar um pouquinho, pô. Vamos trabalhar. É bom, graças a Deus. Vamos. Seguinte, a participação da galera pelo @canal Zico10, nosso Twitter, pelo Instagram, @canal Zico10 também. E, é claro, pela comunidade do nosso YouTube, que já passou de 1 milhão de inscritos. A galera São Paulina participando aqui em peso. O Natan Bezerra pergunta para ele se ele também se inspirou no futebol do irmão dele, do Sócrates, e já emendando na pergunta do Cleiton Gregório, que pergunta por que ele foi jogar no São Paulo e não no Corinthians. Bom, eu me inspirei... Não tinha como, foi uma coisa natural, né? Inspiração no Sócrates. A gente tinha um jeito parecido de correr, né? Principalmente quando eu tinha 15, 16 anos, 14 anos, que eu era também magrelo como ele. Mas quando eu comecei era muito parecido com o Sócrates, o jeito de jogar. E eu comecei com 14, 15 pela ponta direita. Depois eu fui ficando mais alto, aí fui para o meio, né? Tinha habilidade, tudo, visão de jogo. E aí ficou muito parecido com ele. Então teve uma inspiração, e as minhas 2 grandes inspirações foram Zico e Sócrates, né? Sem contar toda aquela geração, mas era um privilégio de quem pôde acompanhar esses dois e toda aquela geração junto. E depois, o Sócrates tem uma história, essa coisa de ir para o São Paulo, tem uma história que nem todo mundo
conhece, é conhecida, mas mais aqui em São Paulo, que é o Sócrates. O São Paulo estava quase certo com o Sócrates, contratação do Sócrates. O Sócrates ainda fazendo medicina em Ribeirão Preto. E quando estava quase fechando o contrato, o Vicente Mateus, que era o presidente do Corinthians na época, pegou um avião, foi lá em Ribeirão Preto, não sei o quê, e conseguiu a contratação. Ainda não... O Sócrates não tinha acertado com o São Paulo, tinha um interesse e tal, tinha dúvidas, muitas dúvidas sobre o Sócrates, porque ele era muito magro, estudante de medicina e tal, ninguém sabia se ele ia conseguir aguentar um ritmo mais pesado, e o Corinthians acabou apostando, então o São Paulo ficou com aquele gostinho. E quando eu apareci, aí o São Paulo também não quis deixar que outro time, como fez com o Sócrates, né, levasse... Foi fazer logo 3 no timão, aí o seu São Paulo, é esse que eu quero, para ter mais gol no timão. Foi mesmo, cara. Tinha uma sina, teve um jogo no Pacaembu, o goleiro era o Valdir Pérez, no Corinthians. Careca, aí fiz um gol de cabeça, um de pênalti, depois eu fiz um de cobertura nele. Aí o São Paulo falou, não, isso aí tem que vir pra cá, tem que vir pra cá. Aí em 91, uma final, fiz 3 gols contra o Corinthians, jogando pelo São Paulo também. Da raiz de cabeça vai marcar. Aí, o patrão, eu já vou emendar pra entregar pra você, porque você fatalmente vai entrar já na parte de São Paulo, também de gestão dele, porque o Wagner Henrique pergunta da diferença, por que o São Paulo não é mais aquele... E o que houve ao longo do tempo? Aí já entra na parte do trabalho atual do Raí, né? Vocês são diretores aí, vocês se entendem. Então, o São Paulo foi dos anos 80, né? Veio crescendo bastante. Aí montou aquele time que tinha os menudos, chamados na época com Miller, Silas, Careca. O Careca já era mais velho, mas o Careca compondo, Pita, né? Aquele timaço com Cilinho. E o clube foi se organizando. Já tinha... Na época era o maior estádio particular do mundo, né? O Morumbi já tinha um estádio privado e tinha uma estrutura muito, muito boa, né? E começou a investir muito nisso, né? Nessa estrutura de tentar estar à frente dos outros. E aí foi quando eu cheguei, o São Paulo deu alguns campeonatos, assim, não foi campeão, não foi tão bem, mas continuou investindo na equipe, né? Que coincidiu com a chegada do Tele Santana, e aí montou uma equipe médica também, né? De fisiologista na época que não existia. Então, um time que sempre teve um pioneirismo, né? Um clube, né? Que sempre teve pioneirismo e que começou a ganhar títulos internacionais também. E depois, nos anos 90, tiveram outros times que tiveram predominância, mas o São Paulo sempre manteve uma boa estrutura. E eu acho que foi um clube que inspirou muito outros clubes. Falando aqui de São Paulo, que eu acompanho mais, mas com certeza no Brasil todo, né? Foi o primeiro time aqui de São Paulo que teve um centro de treinamento, né? Todo mundo treinava no estádio e tal. Teve um centro hoje, de treinamento. Hoje é o melhor hoje da base, acho que é o melhor do Brasil, não é não? Da base, exatamente, o da base é o melhor. E aí, começo dos anos 2000, né? O São Paulo foi campeão do mundo novamente em 2005. Os outros clubes foram investindo também. Então teve uma concorrência de um nível maior e em algum momento, né? Muitos outros clubes melhoraram a estrutura e o São Paulo, acho que deixou um pouco escapar esse pioneirismo. E aí, né, acaba, né, mais cedo ou mais tarde, acaba pagando. É sempre assim, né? Tem ciclos e tem a hora de correr atrás. E agora até você está correndo atrás mesmo, né? Depois dessa parada aí, essa pandemia... Foi, né? Faz 2 anos e meio que eu estou aí como... Eu fiquei um tempo fora do futebol, né, investindo lá na Fundação Gol de Letra, fiz minha empresa, outras coisas. E aí o São Paulo estava muito tempo sem vencer. Comecei a fazer parte ali do Conselho da Administração. E aí me chamaram para o futebol. A gente sabe, né, a fumaça que é, né? E principalmente depois de tanto tempo. Então eu cheguei, o time, quando eu cheguei no São Paulo, o time estava há 2 anos já disputando para não cair. E aí, né, um trabalho de reconstrução, obviamente, da equipe, né? E a gente agora, ficamos em 5º lugar do Campeonato Brasileiro, né? Depois, no outro ano, teve alguns tropeços, mas também terminamos classificados para a Libertadores. E esse ano, que o time tem um grande elenco, um treinador impondo seu estilo, foi o momento que parou o campeonato. Estava muito bem aí no Campeonato Paulista, na Libertadores. Partiu, bateu! Mas foi uma experiência aí de 2 anos e meio que envolveu o time de São Paulo agora, tem todas as condições de disputar
pau a pau aí os maiores títulos. Eu, antes de encerrar, te agradecer, né? Queria agradecer aos nossos parceiros lá da Sim Saúde, né? Dizer que, mais uma vez, a gente trazendo pessoas desse nível. Aí, muito obrigado, foi ótimo o papo aí, desejo maior sucesso para você nessa nova empreitada, manda um abraço lá para meus amigos Lugano, Dani Alves, o Diniz, aquela turma. Espero ver a tua visita aqui. Com o maior prazer. Para ver a turma toda, para a turma poder te ver de perto. Tradição em plano de saúde, a maior rede própria de hospitais e centros médicos do Rio e Grande Rio. Mais de 1.000 médicos credenciados e profissionais humanizados e qualificados. Qualidade comprovada. Bom preço com vantagens e economia. Empresário, estamos prontos para cuidar dos seus funcionários. É real? É assim. Venha com a sua empresa para o Assim Saúde. Ligue já 2102-5555 ou fale com o seu corretor.